meu parceiro rubro-negro, e vamos estar vendo aqui agora o João Guilherme falando sobre João Gomes, Rodinei, Ayrton Lucas fica ou não fica. Vamos ver esse bate-papo aqui que tá bem bacana. Se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like e assiste até o final, hein? Beleza? Vambora, vamos estar vendo aqui. Dorival no programa. Falando em Dorival, trabalhou agora há pouco lá no Ninho do Urubu, né? Deu o treinamento. E o Flamengo amanhã vai receber o Corinthians, provavelmente com este time aqui, Vai todo ó. mundo, meu senhor? Anote. Diego Alves, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas ou Marcos Paulo, lateral do Júnior. Pulgar, Diego Ribas, Vitor Hugo, Marinho, Cebolinha e Matheus França. Ou seja, o único que atuou boa parte da partida e que pode começar amanhã é o Ayrton Lucas. Os demais jogadores, o Flamengo irá realmente amanhã com uma equipe B, que jogou boa parte das partidas do Campeonato Brasileiro. Mas vai levar a taça? Ah, vai levar a taça. Os grandes jogadores estarão no banco de reservas, farão uma grande festa com a torcida, mas o Flamengo enfrentará amanhã o Corinthians com uma equipe que é considerada a B e que jogou boa parte aí do Brasileirão. E fez bons jogos, né? Alguns nem tanto, mas quando ela começou a atuar, ela fez bons jogos, a equipe. Recentemente ganhou do Galo no Maracanã. É um time muito forte, né? Você vê o banco de reserva, o elenco do Flamengo é o melhor mesmo, é muito bom. Então, assim, claro, não é o mesmo nível do time titular, evidente, mas é um time que pode fazer a festa aí da comemoração, né, diante do Corinthians, que também, não sei, tem lá os seus problemas também, né, para a escalação, o Corinthians. A gente já não espera um jogo tão aguerrido como foi, evidentemente, uma final, como a gente está vendo os lances aí. É muito Essa é a final da Copa do Brasil, né? Sim. Era outro nível, né? De energia, de entrega e tal. Mas é sempre Flamengo e Corinthians e vamos respeitar, né? O Corinthians amanhã tem duas dúvidas, né? Renato Augusto ou Balbuena. O provável Corinthians deve ter amanhã Cássio, Fagner, Gil, Balbuena ou Robert e Fábio Santos. Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto ou Juliano, Matheus Vital, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse é o provável Corinthians para amanhã. O Vitor Pereira, suspenso, não ficará no banco de reserva. A dúvida é na recuperação do Renato, que é um jogador fundamental, né? Pro Corinthians, por isso que você faz esse entre parênteses aí, Renato ou o outro, né? Juliano, então, isso. Que não sei as condições do Renato ainda não são 100%, mas ele é um jogador fundamental. É o Corinthians, basicamente, que tem jogado aí, né? Que jogou desse time aí da final. Muito parecido com o time da final, parecido. né? Yuri, Roger. Só que lá ele começou com o Adson, né? Nessa final, né? E depois que entrou o Matheus, mas enfim. Botou o Lucas Piton de início na final. Matheus, que inclusive foi o que perdeu o último pênalti e tal. Mas é o que o Corinthians tem também de disponível. Se o Renato estiver bem, é basicamente isso que tem que temos para hoje, diria o Vitor. Agora é o seguinte também, né, Pascoal? Amanhã, olha, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo, e lembrando o Silvio Santos e já anunciou pelo VAR ao longo das partidas. Atenção! Sim, senhor. Que? Informação importante, hein? Você me deu um susto agora. Atenção! Tem isso, é? E a informação dando crédito aqui ao companheiro Caê Mota. Um abraço, Caê. Ele divulga aqui no Twitter dele o seguinte: mais 2 jogadores do Flamengo aparecem na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo, hein? São 7? 7. Sabe quem são os outros 2? Estou aqui pronto para ouvir, João. João Gomes. Ele refez a lista, é isso? Ele colocou lá 2 nomes que foram descobertos. João Gomes e Rodinei. Estão lá na lista. Informação do companheiro Caê Mota. Olha aí. Olha 5 nomes então, nessa. João 7. Gomes e Rodinei na lista dos 55. Lembrando que no dia 7 de novembro, né? Ele vai anunciar a lista dos 26. Conhecido como a próxima segunda-feira. Segunda-feira que vem. 13h. Mauro Naves estará lá. Estaremos ao lado lá, do Zinho. ao lado do Zinho, do Pedro Ivo Almeida. 1h, 1h, Nossa. segunda-feira. Vou falar uma coisinha para Mas vocês. faz sentido, né, ter colocado esses 2. João Gomes e Rodinei. E orgulho pro Rodinei, né? Que enfrentou uma barra danada. E pro João, agora, né? Só para pontuar pro torcedor que está em casa, essa relação de 55 nomes
é a famosa relação água de salsicha. É. Porque ela não serve para nada. Porque se o treinador quiser convocar alguém de fora da lista dos 55, ele pode. Sim. Entendeu? Então, Não pra serve que pra nada serve essa mesmo. lista? Mas ele não vai se basear nos 55 aí primeiro, não? Ele não vai buscar quem está João, na lista de 55? repente, né? de repente, ele precisa de um jogador que não esteja na lista. Ele vai ter que buscar fora Mas da... ele não vai ter que buscar coloca os não. jogadores que ele imagina que ele possa Mas convocar? essa lista não é uma lista que será levada a ferro e fogo pela FIFA. Só pode chamar os jogadores de 55, dos Mas, 55. por exemplo, se alguém se machucar, ele não vai chamar alguém dessa lista, não? Tudo Como pode ser que sim, prioridade? pode ser que não. Tudo indica. Eu acho, Pascoal, que assim, na média, né? Você tem 11 posições, o cara, ele escolhe 5 para cada posição. Na 55. média. 55. Perfeito. Pode ser que na lista tenha mais zagueiros do que laterais. Não quer dizer que tenham lá 5 laterais. A Rodinei apareceu ali. Mas está lá. Deve ter Danilo, Porque deve ter goleiro Daniel leva 3, Alves, deve ter mais deve 2. ter Rodinei, entendeu? Quem mais pode estar na lateral direita? Fagner, talvez, numa pré-lista? Não sei. Mas não temos tantas opções. Não assim. temos tantos, talvez não precise de 5. Em compensação, para zagueiro, irão 4, podem ir 5, podem ir 6. Então, não quer dizer. Mas, na média, a gente está falando que está no radar deles 5 jogadores para cada posição. Na média. Né? Pode ter mais atacantes, um pouco mais no meio-campo. Então, eu acho assim, pode acontecer, como disse o Pascoal, ele chamar o cara fora da lista. Mas não deverá ser isso que vai acontecer. Agora, se machuca um cara que estava dos 26 dele, eu acho que ele vai na lista. Vai na lista e dá uma vê lá, ó, olhadinha, nessa né? posição era isso, tal. Ele já está ali pensando nos suplentes, né? Assim, Isso. os meus 26 são esse, se acontecer mas caso alguma eu coisa, precise, tem essa lista aqui que eu tenho stand-by. Interessante aparecer o nome do João Gomes aí também. Esse garoto, ele explodiu nessa temporada. Ele joga demais, ele joga muito. incrível, né? Tanto é que quando a gente fala, vai sair alguém, agora mesmo surgiu eu li sobre a possibilidade, o Gerson está descontente lá, pode voltar. É porque também o Flamengo sabe que pode perder o João Gomes. Existe a possibilidade. Vale um dinheirão, não sei se vai aparecer, enfim. Tomara que não perca, porque eu acho que o Flamengo tem condições, inclusive financeiras, como você está dizendo, só pelo que já ganhou esse ano de novo, de manter um grande elenco. Tem mais Mas que reforçar esse elenco. Se conseguir segurar, Mauro, a tendência é até o meio do próximo ano. Que aí não normalmente aguenta. é quando a janela europeia é mais forte de abertura de temporada. Aí o poder de bala vai ser muito Exato. grande. Até lá, de repente, ainda dá. Mas depois, se ele continuar nesse nível aí, vai ser difícil. Mas não só ele, o André também, no Fluminense. A gente pode enumerar muitos. O Vitor Roque no Atlético, Paranaense. É que estamos falando dos jogadores aí que apareceram na lista, né? Essas O João joias Gomes que e o Rodinei, apareceram né? nessa temporada. né? São muitos jogadores. Eu não estou entendendo o Flamengo querer perder o Rodinei, tá nessa indecisão aí. Parece tal. que já não está querendo mais tanto. Eu acho que não deveria, né? Hein? Acho que não deveria. Por quê? As coisas mudam na vida, hein, presidente? Não é? Nada como um dia após o outro. Não, por quê? Vai mudando. Vai jogar O com que era Varela. certo, parece que já não é mais tão certo assim. Eu confesso que não vi o suficiente do Varela para dizer assim, não, mas tem o Varela lá, não precisa do Rodinei. Não vi. Não vi. Mas vi um Rodinei muito bem. Você viu o vídeo que nós mostramos ontem aqui dos jogadores no avião na volta? Fica, Rodinei. E também beijinho que se... O beijinho é o Ayrton Lucas. É o Ayrton E Lucas. compra o beijinho também. E compra o beijinho também. Olha Eu acho aí, que ó. tem que ficar mesmo. Eu acho O Rodinei e João Gomes estão também na lista dos 55 nomes do Tite. O Rodinei tem 30 anos, não é isso, João? Vou O que apurar pode aqui acontecer? agora. O que pode acontecer assim, se ele sai agora, ele sai por cima, né? Com todo o sofrimento, com memes que Sai por cima. surgiram, que rendeu. Ele virou o jogo. Ele falou em resiliência, né, na virou entrevista o lá jogo. depois. 30 anos. 30 anos. Natural e tal. de Tatuí, São Paulo. Ele pode fazer um grande contrato aproveitando essa fase e tal. Aí pode ser que, né, se o Flamengo não recompensá-lo pelo que ele acha que deveria e aparecer um dinheiro muito bom aí é... Agora é o seguinte, pensar, aquela mas- trilha, alô DJ, aquela trilha de pergunta impactante. Aí é contigo, DJ. Você usa aí a sua criatividade. Aquela trilha de pergunta. Aquela Diga. pergunta que chega forte. Atenção! Eu vou perguntar para Mauro Naves e Oswaldo Pascoal com toda a experiência que eles têm no mundo da bola. Vocês colocariam o Rodinei na lista dos 26?
Aí vamos ter que passar por uma peneira, entendeu? Para passar por um pente fino. Porque é o seguinte, a gente precisa saber como é que tá o Daniel Alves. O Rodinei tá melhor. A gente precisa saber... O Rodinei tá melhor. Eu te garanto, nesse momento o Rodinei tá melhor. Para mim, o Danilo é titular da seleção brasileira. E o Danilo da Itália, ele tem jogado mais como zagueiro do que como lateral. Você transmite sempre os jogos do Campeonato Italiano. Militão foi improvisado ali. Entendeu? Militão também já foi improvisado ali. E é bom jogador. É bom jogador. Agora, no esquema do Tite, ele sempre gosta de um lateral que avança. É? E ele perdeu o lateral que avança do lado esquerdo. Né? Sim, senhor. Porque pode optar por um lateral que avance pela direita. No caso, o Arana, você está falando. Né? Eu não sei quais são as coisas. Eu escuto muita gente da CBF dizer, não, Daniel Alves está treinando bem. Daniel Alves está voltando a se recondicionar. Está se recondicionando lá na Espanha, né? Sim. Lá no Barcelona. Mas a passagem dele no México não foi boa, não. Infelizmente. Está voltando e tal. E a gente sabe do carinho do Tite com o Daniel. E é o Daniel Alves, né? Tem que a gente sabe que o carinho do Tite com o Daniel. Eu não tenho essa... Eu confesso para você, eu não tenho a convicção de que o Daniel Alves ficará fora dessa lista. Mas você levaria Rodinei entre os 26? Mas aí você tem que levar 3 laterais. Mas você levaria? Não. Se fosse o Pascoal, Se você levar 2 laterais, o Rodinei não vai. Não vai. Se você levar mais do que 2 laterais, aí pode ser que ele vá. Então você não levaria? Porque o Danilo está na frente dele. Sim. E o Danilo não é um lateral de linha de fundo, é um lateral de composição. Porque o Danilo começou como volante, para quem não sabe. Sim, né? sim. O Danilo era volante, passou para a lateral direita, joga como zagueiro da Itália, um pouco de zagueiro, um pouco de lateral, um pouco aqui, e cozi, mezzo ali, mezzo mussarela, e vai montando e o time ele vai jogando lá dessa forma. Certo. Perfeito? Certo. Se ele precisar de um lateral que ataca a linha de fundo, um lateral que é o lateral submarino, vai no fundo toda hora, aí é o Rodinei. Certo. Se ele você levaria? Rapaz, aí vai ter que tirar o Daniel Alves. Você tiraria? O Tite não tiraria. E o Pascoal? Eu tiraria. Rapaz, porque a escolinha do professor Raimundo. Eu sou levaria ou não levaria, Pascoal? Eu sou da tese de Nicola Ratchok. Futebol é momento. Então você leva. E no momento, quem está jogando é Rodilindo. Mas você levaria? Levaria. Levaria, o Pascoal levaria, atenção. O Tite não sei. O Tite gosta do Daniel. É perfeito. Mas o Pascoal levaria. Agora a pergunta para ele. Tem outra pergunta? É a mesma. Para o presidente Mauro Nardes. Sabe tudo. E mais um pouco de seleção brasileira. Ô Mauro, não é o que o Tite... É a sua opinião. Sim. Você levaria o Rodinei entre os 26? Não acho nem um absurdo se ele estiver na lista, não acho que seja nem um absurdo e que pese isso aí dividir opiniões, né? Porque tem gente, a gente já falou disso aqui lá atrás, quando levantamos essa bola, teve vocês estão loucos, que Rodinei, não sei o quê. Aliás, justiça seja feita. Quem levantou esta bola foi você. E eu mesmo, porque assim, Mauro é o melhor lateral do campeonato, deve ganhar aí do campeonato. Você pensar em lateral direito. E eu vou até lembrar quando você falou isso a primeira vez. Foi no primeiro jogo da Libertadores entre Corinthians e Flamengo. Você virou para mim e falou assim, João Guilherme, qual lateral direito brasileiro está jogando mais do que o Rodinei? Eu pensei, falei, nenhum, presidente. Você está certo, Exato. o Rodinei. Mas acontece o seguinte, por que eu acho que ele não estará? Por que eu acho que ele não estará? O Tite usa agora o lateral direito como alguém que não precisa ser submarino e ir mais no fundo, porque agora você tem o Rafinha, você tem o Antony para fazer isso. Então, o que faz o Danilo? Ele compõe no meio-campo, ele encosta no Casimiro, ou no Fred, ou seja lá, Bruno Guimarães, faz uma linha que vai de 3 jogar. com saída Ele faz uma linha de 3. Então, ele não precisa mais dessa característica que é o ponto forte do Rodinei de ir no fundo. Então, eu acho que ele ou leva o Daniel, ou ele leva um zagueiro a mais, e, se precisar, usa o Militão. Ao invés de levar 4 zagueiros, leva 5, esse quinto sendo usado, o Militão na direita. Sim, então você acha que o Tite não vai levar? Acho que ele não. Mas você levaria? Eu acho que eu levaria, não acho nenhum absurdo, nenhum absurdo para jogar com ele indo para o fundo. Mas acho que a chance é maior. O que acontece com o Daniel? Foram vê-lo em Barcelona, vendo treinar, ele está voando. Mas quando foram ver ele jogar, ele não estava jogando. Lá no México, ele estava mal, no Puma e tal.
Mas foram lá e ele tem toda uma história, enfim, tararau. Então tá muito mais para ele ir do que até mesmo ser esse quinto com o Militão. Acho que é difícil deixá-lo de fora. Numa composição de grupo, sabe? Não tinha chegado no Neymar, que é o líder do grupo. Pesa, hein? Eu acho que pesa, então, sim. Coisa do grupo mesmo ali. Então, acho que o Rodinei não tem muita chance. Agora, outra vejo coisa. chances também para o João Gomes. Isso que eu ia te perguntar agora. Acho que tem existem gente na frente surpresas, já aconteceram surpresas em relações de Copa do Mundo e tal. Há alguma possibilidade do João Gomes? Eu estou pensando em Casimiro e Fabinho ali, tá? Casimiro e Fabinho. Em Bruno Guimarães e Fred. Sim. Entendeu? Aí o João Gomes teria que entrar ali. Sim. Que aí depois já vai para frente, Paquetá, Everton Ribeiro, etc. Vem os atacantes. Ele não levaria mais um volante, de repente? Stand-by. O Bruno Guimarães está jogando demais. Ele é chegar, não. Ele já vai ter dificuldade para arrumar. Se ele levar 5 zagueiros, já é um jogador a mais. Não, mas ele não levaria dois laterais direitos. Esse Militão faria. Bom, galera, eles vão falar mais de seleção aí. Cara, eu levaria. Tá sendo bem sincero com vocês aí. Eu levaria. Principalmente o Rodinei, porque a seleção de lateral, cara, sinceramente, tá muito mal. Tá? Gente, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Quem responde aí, levaria o João Gomes, levaria o Rodinei. Quem mais do Flamengo você levaria? Tamo junto, saudações brunegras.